o assunto deste encontro, quando é que nós sabemos que estamos agindo corretamente, que momento que nós nos sentimos que estamos na nossa autonomia, ou se nós estamos sendo manipulados, guiados pelo outro, em que momento é que eu estou tomando essas decisões ou é a outra pessoa que está tomando a decisão por mim? Isto acontece muito porque muitas vezes na nossa vida nós achamos que estamos no controle da nossa vida, mas nós não estamos no controle da nossa vida. Quem é que está no controle? Outra pessoa. E essa outra pessoa muitas vezes está no controle em nome de um sentimento que se chama amor. Em nome do amor. Ah, mas eu faço isso pela pessoa porque eu amo a pessoa. Eu quero a felicidade da pessoa. Eu quero essa pessoa feliz, resolvida. Mas o que você quer não é possível para aquela pessoa, ela não tem alcance para aquela pessoa. Ou então, a pessoa está te conduzindo, está fazendo tudo de uma maneira que você vai por aquele momento, que vai para aquele lugar, vai para aquela direção e nem se apercebeu. Então a consciência, nós já falamos bastante de consciência, a gente está sempre falando, nós vamos falar a vida toda de consciência, porque a minha consciência, o meu espaço, a minha liberdade, ela só pode ir até a liberdade e o espaço do outro. Agora, quando eu tento fazer com que o outro faça do meu jeito, ou o outro está tentando fazer com que eu faça do jeito dele, isto você perdeu o controle. Você não está no controle da sua vida. Quem está no controle da sua vida é esta outra pessoa. É comum isso. O tempo todo nós estamos transferindo o nosso conteúdo para outra pessoa. O problema é que conteúdo que nós estamos transferindo para outra pessoa. Isto é que podemos confundir. Vamos pegar um exemplo. A pessoa, vou pegar um exemplo bem legal que vai ajudar especificamente uma pessoa. A pessoa está passando por um problema, uma dificuldade, seja de saúde, seja de relacionamento, seja de trabalho. Essa pessoa está passando por um problema. E ela está ali reclamando, porque minha vida não vai para frente, porque eu estou amarrado, porque eu estou preso, porque eu estou acorrentado, tudo que dá de errado, parece que tem uma urucubaca na minha vida. É assim mesmo essa palavra, né? Urucubaca na minha vida, parece que eu tô ali, né? O que é um urucubaca, gente? Para pensar, uru vem de urubu, né? Cubaca vem do dejeto de urubu, então é uma coisa dessa, a gente, coisa de brasileiro, emenda as palavras e faz essas coisas. Então a minha vida não vai pra frente, eu não consigo, dá tudo errado, sempre que eu vou fazer alguma coisa eu estou presa, eu não consigo tomar uma decisão, eu preciso tomar uma decisão, mas a decisão está amarrada, eu tenho medo de tomar a decisão, magoar a outra pessoa, e o que a pessoa vai fazer comigo se eu tomar essa decisão? E a pessoa fica ali nesse girar, lembra da rodinha dos ratos? Eu sempre falo das rodinhas dos ratos. Eu acho que eu vou aproveitar e quando o Antônio editar essa live, eu vou pedir para ele colocar essa rodinha dos ratos ali, a hora que eu falar da rodinha dos ratos, para vocês verem, aquela rodinha dos ratos. O que é a rodinha dos ratos? É quando eu saio de um ponto e vou para outro ponto sem nenhum progresso, sem nenhuma evolução. Eu fico virando de roda, eu fico mexendo no mesmo ponto. E aí a pessoa tá desse jeito. E aí, o que acontece? Você quer ajudar essa pessoa, você quer que a pessoa se modifique. Você quer de todo jeito que a pessoa tome uma decisão, que faça uma outra coisa. Super legal isso.
super interessante você chegar para uma pessoa e falar assim: olha, isso que você está fazendo não é legal. Você pode fazer isto ou aquilo, porque geralmente nós temos mais do que uma orientação, mais que um conselho, mais que um caminho. Ótimo, lindo, maravilhoso. Fez isso, pausa. Por quê? Se você ficar repetindo, olha, você tem que fazer isto, olha, você tem que ir por esse caminho, olha, você tem que... O que você está fazendo? Você está saindo da sua vida, você está saindo do seu conteúdo, você não está elaborando o seu conteúdo, você não está trabalhando em você mesmo e está tentando resolver o conteúdo da outra pessoa. Mas acontece que a outra pessoa não tomou a decisão para resolver o conteúdo. E você não pode resolver o conteúdo dele. Por que você não pode resolver o conteúdo dele? Porque ele é um indivíduo. Porque ele é um ser. Porque ele é outra pessoa. Indivíduo vem de individual. E quer dizer que não é dividido, você não pode dividir, você não pode cortar. Que nós realmente não podemos entrar na cabeça da outra pessoa. Seria muito fácil, né? Se o cérebro fosse um mecanismo igual ao relógio, você abre a parte traseira do relógio, olha o mecanismo. Eu estou falando daqueles mecanismos dos relógios de mecanismo, viu? Não vai querer abrir um relógio digital porque você não vai encontrar nada disso. Eu estou falando daqueles mecanismos que tinha um dentinho, outro dentinho, e você vai lá, abre, olha, é nesse lugar aqui que a rosca, a parafuseta tá com problema, tiro a parafuseta e boto outra parafuseta. Você entendeu? Resolvi o quadrado da hipotenusa. Mas o nosso cérebro não é um mecanismo de tirar um dente, tirar é isso mesmo, analógico. Não é não tem cruzeta, não tem parafuseta, não tem porca, não tem rosca, não espana parafuso. Quando a gente diz isso, é uma brincadeira. E você não pode abrir a cabeça da pessoa, entrar na cabeça da pessoa, fazer uma cirurgia na cabeça da pessoa e a pessoa passa a agir como você. Não dá para fazer crone desse jeito. O crone é feito de outra maneira. E tem mais uma coisa, tá? Você faz um crone, a natureza faz isso. Aquele crone tem tudo de você, é um crone de você, mas ele vai agir de outra maneira, de outro jeito, porque desenvolveu um cérebro nele que tem partes suas, mas não é você. Então nós não podemos fazer isso. Nós perdemos muito tempo, muita energia, nós sofremos muito porque nós queremos consertar a outra pessoa. E não dá para consertar a outra pessoa. Quando a gente se casa, e aqui eu acredito que a maioria das pessoas estão casadas ou estão namorando, o que acontece com a pessoa? Quando você está namorando ou quando você está casando, ele é assim, ó. O amor é doce, é uma caixinha, ai que bonito, ai que coisa mais gostosa quando você está namorando, você recebe isso. E quando você casa, essa caixinha aqui, ela não é mais uma caixinha de surpresa. Quando você se casa, quando o namoro fica mais sério, a caixinha se abre. E nem sempre o que tem dentro da caixinha é o que você espera. Nem sempre ela está recheada de brigadeiro. Quase sempre ela só tem o desenho do brigadeiro. O restante tá ali para você resolver. Então é um pacote fechado. Você não casa com a parte boa da pessoa. Você não namora com a parte boa da pessoa. Você namora com o todo. Você se casa com o todo. E o todo, desculpa, e o todo nem sempre é aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Aliás,
quase sempre a outra pessoa vai revelar fraquezas que você não gosta. Agora, você vai estragar o seu relacionamento, a sua amizade, porque você quer resolver a vida da pessoa. Acontece que quando você está resolvendo a vida da outra pessoa, tem uma pessoa que ficou sem resolver. Essa pessoa chama-se você, chama-se o seu eu. Porque quando você está todo ocupado, todo preocupado, tentando resolver aquela pessoa, você está abandonado em algum lugar. Você está abandonado em algum lugar. Quando nós fazemos isso, quando nós nos abandonamos, deixamos essa pessoa abandonada em algum lugar, que somos nós mesmos, nós vamos dizer ao longo do tempo que nós nos perdemos, que nós não sabemos mais quem nós somos. E outra coisa, ficaremos extremamente ansiosos, preocupados, saímos da nossa linha de previsibilidade. Eu vou tentar aqui abrir uma janela. Se todos conseguirem ver a janela, eu vou fazer uns rabiscos que eu chamo de desenho na janela. Mas se alguém não ver, então eu vou continuar só com a explicação. Eu acho que a explicação, ela não permite muito a visualização. E a visualização, ela nos dá uma oportunidade maravilhosa de ver mais. Responde se todas as pessoas estão vendo o quadro branco. Ainda não comecei a desenhar. Todos estão vendo? Ótimo! Se alguma pessoa não ver, depois a gente resolve isso. Então vamos lá, vamos falar em primeiro lugar sobre. Eu estou com 9 pessoas aqui no quadro, então eu acredito que todo mundo está vendo. Quando nós resolvemos, eu vou fazer um desenho aqui bem lindo, maravilhoso, vocês não têm ideia de como que eu sou boa em desenho. Vocês verão agora como eu sou maravilhosa em desenho. Isso daqui é um ser humano. Esse ser humano aqui, esse ser humaninho aqui, carrega uma simbologia de uma cruz. Todo mundo fala dessa cruz que nós carregamos. Gente, a cruz que nós carregamos é uma simbologia. Ninguém tem de verdade uma cruz nas nossas costas. Então nós temos uma simbologia nas nossas costas. Essa simbologia significa o quê? Significa a nossa vida com todo o seu fardo, com todo o seu fardo, com tudo aquilo que você vive. Então aqui tem a sua parte boa, a sua parte não tão boa, a sua parte ruim, a sua parte de elevação, a sua parte de virtude, seu sucesso, seu fracasso, seu medo, sua ansiedade, tudo está aqui nessa cruz que nós estamos carregando. Isso é uma simbologia. Nós não estamos falando de coisas literais. Agora, o que acontece conosco? Eu já estou desenhando, Ivone, você não está vendo? Então, quem não está vendo, eu fiz só um hominho muito bonito aqui, bem bonitinho, né? Ainda está entrando pessoas. Então, a cruz é a simbologia. Então a cruz é a simbologia. Ninguém tem essa cruz de verdade, não tem uma cruz de um madeiro ali de madeira nas nossas costas. O que tem é uma simbologia, porque é o fardo da nossa vida. Agora, se nós estivermos, e nós estamos, todos nós estamos numa longa jornada, numa estrada. Todas as pessoas estão nesta estrada. O que acontece se essa pessoa aqui, carregando a simbologia da sua cruz, resolve carregar
a cruz da outra pessoa, porque essa pessoa aqui, ó, ela pediu, ó o balãozinho aqui, ajuda-me, help, help, socorro, ajuda-me. Então, essa pessoa aqui, ó, pediu ajuda para essa outra pessoa aqui. O que essa pessoa aqui está pedindo? Resolve a minha vida, me auxilie por 5 quilômetros. Eu estou fazendo uma outra simbologia aqui, ok, gente? Então, me auxilie por 5 quilômetros. Ou por 10 quilômetros, que eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Me auxilie por 10 quilômetros. Muito bem. A primeira pessoa pediu para a segunda pessoa resolver, carregar a vida dela, estar ansiosa com ela, se preocupar com fazer as coisas que ela não quer fazer por 10 quilômetros. É uma simbologia por 10 quilômetros. Então, essa criaturinha aqui vai pegar essa cruz aqui, ó, e vai pôr aqui no chão. Por que ela vai pôr a cruz dela aqui no chão? Porque nós não podemos carregar duas cruzes. E isso, gente, é proibido pela lei de Deus. Então não reclame comigo na hora das suas preces, falar para Deus, por que você fez assim individual? Por que eu só posso carregar a minha cruz, não posso carregar a cruz do outro? Nós não podemos. Então o nosso exemplo aqui, o nosso Marte aqui dessa história, ele vai fazer o quê? Estou contando uma historinha para vocês. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a cruz aqui, né, da outra criatura. Eu vou trocar aqui a cruz para vocês entenderem. Ele vai pegar a cruz do outro. Ele deixou a dele lá no chão e ele vai caminhar por 10 quilômetros. O pedinte não fica aqui parado, ele caminha junto com você, só que livre do fardo dele. Por quê? Porque você está tentando resolver o fardo dele. Gente, isso é figurado para vocês entenderem o que eu estou tentando falar. Então, eles caminham por 10 quilômetros. Então, 10 quilômetros, essa pessoa chegou aqui, muito agradecido, muito feliz, agradece imensamente o rapazinho aqui e ele vai continuar o caminho dele. O rapaz aqui que ajudou, que foi muito gentil, que resolveu abandonar a vida dele, que caminhou 10 quilômetros para ajudar essa pessoa, ele vai retornar para buscar a cruz dele. Aí ele pega a cruz dele e vai recomeçar a sua caminhada, e agora, nessa caminhada maravilhosa, ele está carregando a cruz dele. Agora ele está sozinho. Essa pessoa aqui continuou e já andou aqui nessa história mais 10 quilômetros. Então, 10 quilômetros mais 10 quilômetros, essa criatura aqui caminhou 20 quilômetros e está muito feliz. E essa mesma criatura aqui vai dizer para o nosso amigo, pô, mas você não vence, você não vai, você não sai do lugar, você está sempre com problemas e coisa parecida. Por que você está assim? Porque essa criatura aqui caminhou 10 quilômetros para levar a cruz, voltou mais 10 quilômetros para levar a cruz, para buscar a sua própria cruz, e caminhou mais 10 quilômetros para chegar no ponto de parada e mais 10 quilômetros para alcançar a criatura. Você caminhou 40 quilômetros enquanto ele caminhou 20. Por quê? Porque você ficou preocupado em carregar a cruz dele. E agora isso que você está falando, eu não posso fazer caridade na minha igreja, eu não posso socorrer, mas a simbologia da cruz veio de um mestre chamado Jesus. Gente, já aproveito e faço uma coisa aqui, ó. Se Jesus é o seu mestre, você vai falar Jesus, vírgula, ó Cristo. Por quê?
porque você segue o que ele diz. Isso daqui não é nome, isso aqui é um título. Ungido, ele é um título, então ele não é o nome de Jesus. Por isso nós temos que pôr essa vírgula e temos que colocar esse artigo aqui de ó, Jesus ou Cristo. Agora, se você não segue Jesus, se você segue outra coisa, então Jesus, o homem, o profeta, o filósofo, qualquer outra coisa, ele não é seu mestre. Então ele não é o Cristo, ele só é o Cristo se você toma como mestre. Tudo bem, salvo aí esse aparente, esse pausa, porque eu estou acostumada a ouvir as pessoas falar Jesus Cristo, meu Salvador. Jesus Cristo está errado, é Jesus o Cristo. Vamos aproveitar aí um pouquinho de história para a gente entender. E ele não é seu Salvador. Por que ele não é o seu Salvador? Porque para você se salvar, você tem que fazer uma ação. Salvador, gente, a palavra Salvador vem da palavra salvação, que é o que? A junção de salva com ação, a ação do seu ato. E salva vem do grego sotero. Então, sotero quer dizer sabedoria. Então, salvação quer dizer sabedoria pela ação. A ação é igual razão. Sabedoria pela minha razão. O que Jesus é, então? Ele é o teu guia e modelo. Você vai encontrar a salvação praticando o que ele ensina, caso ele seja o seu mestre. A explicação vale para qualquer mestre, ok? Aqui não é exatamente uma live para religião, não estou mexendo com a religião de ninguém, eu estou dando uma explicação técnica onde, se você segue o Cristo é assim, se você segue Maomé é assim, se você segue Buda é assim, qualquer mestre que você segue é a mesma explicação, você se salva. Por isso que quem nasce em Salvador é soteropolitano, porque sabedoria, vem da palavra sabedoria. Corte da coisa aqui. A simbologia da cruz veio desses ensinamentos aqui, ok? O que significa? Então vamos lá para a caridade, respondendo a pergunta que já ficou aí na cabecinha maravilhosa de vocês e também na minha cabecinha. Eu estou aqui, linda, maravilhosa, divine. O meu amigo que está pedindo ajuda está lindo, maravilhoso aqui. Ele pediu ajuda. Eu vou ajudá-lo, caminhando com ele, carregando a minha cruz e ele carregando a dele. Nós vamos caminhar junto, de parceria. Aliás, isso vale para o casamento também, viu? A gente não carrega a cruz do marido, o marido não carrega a cruz da esposa. Isso vale para os namorados. Você não carrega a cruz do seu namorado, o seu namorado não carrega a sua cruz. A caridade, ela vem de uma coisa maravilhosa que foi para isso que Jesus veio. Caridade, cari, coração, aqui movimento do coração. Então, com esse movimento do coração, nós vamos nos apoiando. Tá doendo aí? Tá doendo muito esse ombro? Ai, então vamos lá. Ergue a cruz, passa por cima da cabeça e põe no outro ombro e não no seu ombro, porque se você pôr no seu ombro, você tem que tirar do seu ombro. Então, voltando à criatura maravilhosa que fica pedindo para a gente resolver o problema dela. Nós não podemos resolver o problema do outro. Nós podemos apoiar, nós podemos falar, vamos, reme. Gente, falando nisso, tem um esporte que é praticado na China, nos mundos orientais, na China, na Tailândia e tal, e vai um monte de remadores.
É uma competição. E vai uma pessoa em pé, isso vazou, viralizou, porque é um menininho. Vai uma pessoa em pé no barco, sem apoiar em nada, isso que é segurança, hein? Isso é que é habilidade. E ele vai mostrando para que lado que o outro tem que remar. E cada vez que ele muda, os remadores mudam a pá do remo para poder vencer a competição. E ele vai ali, ó, o maior pique. O maestro para tocar música. Os músicos não sabem música? Lógico que sabe música. Então, para que tem um maestro? Porque o maestro está fazendo a mesma coisa desse menino lá na frente. Então, cada um com a sua cruzinha, cada um levando a sua vida. Poxa vida, vão voltando lá no quesito, a pessoa está com problema. Está reclamando, não sai do lugar. Você vai caminhando sem carregar a cruz dele, porque senão você tem que voltar, você vai caminhando. De repente ele vai dizer assim: nossa, como você mudou, como é que você fez isso? Caminhando, seguindo a vida. Ah, eu quero fazer também. E essa pessoa começa a remar enquanto de você, ó, o menininho lá mostrando. É esse o papel do guia espiritual que você tem, seja ele qual for. Ele vai mostrando o caminho, ele está com o mapa e a bússola na mão, e nós somos teimosos, igual não sei o que a gente tenta fugir, mas ele está com o mapa e a bússola na mão. Ele fala: por aqui, você vai por aqui, por ali, você vai por ali, mas você não carrega o outro. Isso vale para funcionários, isso vale para colaboradores, isso vale para esposa, para esposo, para namorados, isso vale para a sociedade, isso vale para a igreja. Um dos lugares mais abusivos que você possa imaginar são as igrejas, de toda e qualquer denominação. Por quê? Porque sempre tem alguém pedindo para você fazer mais alguma coisa e mais alguma coisa. E ninguém pergunta para você se você pode. Você pode fazer isso? Você tem condições de fazer isso? Não. Você é membro da igreja, você tem que fazer isso. E onde que fica a sua cruz nisso tudo? E isso me faz lembrar um paciente que eu tinha, que dentro da igreja dele, a hierarquia maior, não quero dizer qual era a igreja, tá? A hierarquia maior começou a dar funções para ele. Você vai fazer isso, você tem que fazer aquele outro, você tem que estar naquele outro. E ele foi pegando todos esses encargos. E é um jovem, muito jovem, constituindo família. O filho era muito pequeno nessa época, trabalhando igual um doido. Chegava em casa, tomava banho, saía correndo para resolver aquelas coisas. Ia para casa dos familiares, resolver um monte de problemas de familiares. E os problemas em casa se acumulando. Se acumulando, se acumulando. Ô, gente, por onde é que a gente começa? Pela nossa casa, por nós. Se a nossa casa estiver tudo legal, se ela estiver tudo funcionando, se a nossa mente estiver tudo legal, o jeito de você viver serve de exemplo, de espelho para o outro vai te acompanhar. O outro vai ver o que você está fazendo. E aí chegou um dia, esse moço estava completamente desesperado, começou a chorar, acúmulos de dívida, um monte de coisa, e eu disse para ele: mas por que você está assim? Ele falou assim: Sônia, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para a minha família. Meu filho faz 3 meses que está pedindo para ir no parquinho. Eu não tenho tempo de levá-lo, porque eu tenho um compromisso, outro compromisso, outro compromisso. E esses compromissos estão relacionados com o quê? Com a igreja. Você está ganhando quanto? Não, eu não estou ganhando, é um trabalho voluntário. Mas você está pronto para tamanho trabalho voluntário? Você já está aposentado? A sua família já está resolvida? Só os aposentados é que pode pegar um acúmulo de trabalho. Vou fazer uma ressalva aqui. Os aposentados podem, porque já que estou aposentado, não tenho nada para fazer, posso fazer um monte de coisas, salvo exceções, né? Tem muita gente aposentada que está trabalhando. Se você não tem tempo para fazer isso, a sua vida está resolvida para fazer isso, então você vai fazer um trabalho voluntário. Eu amo trabalho voluntário, eu faço trabalho voluntário, eu tenho um monte de trabalho voluntário. Recentemente perguntaram se eu podia fazer uma palestra, topei,
presencial, legal, estou aguardando o sinal. Eu gosto de fazer isso, mas todas as minhas coisas precisam estar resolvidas. Conversei seriamente com ele, ele foi lá na igreja, dispensou todas as funções, todos os títulos que dá vaidade, que dá, né? Olha, fulano de tal está no departamento X, na organização Y. Nós somos vaidosos, é o nosso espelho, é o nosso narciso. Ele tirou, saiu de tudo, só vai na igreja, é um mero frequentador. Todas as graças que ele tinha perdeu, você entendeu? Não é mais um agraciado, mas ele está feliz porque a família dele está resolvida, está cuidada, ele está sem dívida, os filhos estão crescendo, veio um segundo filho que tá linda, maravilhosa menina, ele tem um menino e uma menina, ele tem tempo de levar para patinar, para coisa. A menina faz ginástica, é ginasta, quer ser, tem tempo de levar, tem tempo de fazer isso, tem tempo de fazer aquele outro. Por quê? Porque soube carregar a própria cruz e parar de carregar a cruz de todo mundo. Então nós somos conselheiros, nós somos orientadores, mas nós precisamos cuidar em que momento que nós estamos entrando na vida da outra pessoa. Porque se nós entrarmos na vida da outra pessoa, se nós nos preocuparmos com a outra pessoa, se nós queremos que a outra pessoa faça do nosso jeito, nós não conseguimos resolver a nossa. O que vem com isso? A ansiedade, depressão, a angústia, doenças físicas, porque nós começamos a psicossomar a nossa angústia, a nossa dor. E aí começa, dói o estômago, dói a perna, dói a coluna, dói a cabeça, dói o braço. Por quê? Dá diarreia, dá vômito, prende o intestino, solta de novo. Você está psicossomando o problema do outro. Você fica agressivo, você fica irritado, você fica nervoso, porque você está tentando resolver o problema do outro. Muito bem, vamos para as nossas perguntas e vou começar um pouquinho mais cedo hoje, porque às 20 horas certinho eu tenho que sair, que eu tenho que fazer uma tutoria. Vamos lá, meus amigos, microfones abertos e podem... Olha, eu já estava desenhando. Pode sim, podem fazer as perguntas. Olha que o assunto hoje foi ótimo, fiz até desenho. Se não tiver perguntas, eu vou ficar triste, vou ficar amargurada. Vamos lá. E sem contar que a gente tem o professor aí que já fiz a maior campanha dele no início, né? Para nos auxiliar. Vamos lá, gente, microfones abertos. Ô, Sônia, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu já fiz isso. Queria até falar para o pessoal que eu já fiz isso e fiquei doente fisicamente de carregar a cruz dos outros. Mas isso para mim, olha, tudo que você já disse nas lives, não sabia falar não, uma insegurança minha, né? Porque se eu falar que eu não posso, a pessoa vai ficar brava comigo, vai ficar de mal de mim, e eu não posso. Aí eu ficava doente, dava dor no peito, dava friagem na barriga, tudo. Então, fazia tudo para os outros, tudo, literalmente mesmo, de ficar até com hipoglicemia, não comia, sabe? E isso é uma coisa muito ingrata, porque você fica doente e você ainda... A pessoa, quando você fala que não, a pessoa fica brava, não reconhece nada daquilo que você fez, põe defeito e tudo mais, só desvantagem. Então, olha, quem tá nessa, sai dessa, viu? Sai, porque é fria. Ela é um grande exemplo que ela sintomatizou de tal maneira que precisou fazer uma cirurgia cardíaca. Cardíaca. Entendeu? De tanta friagem no peito, de tanta dor, de tanta tremedeira, de tanto medo. Mas eu tenho que fazer. Entendimento errado. Nós não fazemos as coisas para os outros, nós apoiamos, nós auxiliamos, mas o problema é ele que tem que resolver.
É verdade. O problema é do outro. Muito bem, mais alguma Não é pergunta? nosso. A Ivone está se matando de rir ali, Ivone. Tem alguma pergunta? Ana? Não, eu só não me libertei ainda. Eu sei que você não se libertou, ainda carrega a cruz de todo mundo. Bem, todos eles chegarão em algum lugar e você vai chegar também, mas retardatário. Vai perder o melhor da festa. Vocês já chegaram, gente? Vocês já foram em festa, que vocês foram convidados, mas que você foi resolver uma coisa que não tinha nada a ver com você, e você chegou no fim da festa, comeu a sobrinha gelada, e lá, e que você fica assim, por que é que eu tô aqui? Por que que eu fiz isso? Entendeu? Neide, pode perguntar, querida. Boa noite. Eu, na verdade, já estou falando alguns nãos, mas eu ainda preciso melhorar mais um pouquinho. E esses nãos que eu comecei a falar, eu senti, como que eu posso falar? Que eu estava errada, porque eu não poderia falar não, principalmente porque eu sou a mãe. Então é complicado, mas eu estou vencendo. Estou muito feliz e vou conseguir todos os nãos que eu desejo falar, eu vou conseguir. Eu já estou abrindo os caminhos para isso. E o primeiro não foi enorme e eu estou feliz. Agora eu me sinto bem. Agora eu estou em paz. Gente, carregar o problema de um filho casado, com um filho, com família constituída e a criatura carregando 3 filhos e a criatura carregando o filho nas costas. Olha lá outro lá em cima dizendo, né, Dona Ivone? Tá até tampando o rosto, né? Não é, mas tem que aprender a falar não. Dizer não. Vai ter algumas respostas que a gente não gosta? Lógico que vai ter. Mas é importante nós carregarmos a nossa cruz. Mais alguma pergunta? Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite, Jonas, tudo bem? Tem uma pergunta aqui. Eu estava pensando na hora que você estava falando, a gente não pode, de maneira nenhuma, carregar essa cruz do outro, mas em que momento, por exemplo, tem aquela questão do inimigo, sabe? Que a gente deve amar os nossos inimigos, sabe? Qual a relação? Porque vai ter momento que você vai ter que ajudar alguém, né? Sei lá, vai ter que, sabe? Qual é essa relação aí? Se alguém te falar para carregar uma milha, vá com ele 2. Sabe? Mais ou menos isso. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas vim ver isso na mente agora. Muito, Jonas, muito a ver. Primeira coisa, gente, nós sempre vamos auxiliar outra pessoa. Auxiliar não é carregar a cruz dele. É dar um apoio, é dar uma moral, às vezes significa emprestar um dinheiro, às vezes significa telefonar para uma pessoa e dar uma indicação, às vezes significa demitir porque ele não está fazendo de acordo com o que você faz, do jeito que você quer. Então nós sempre estamos em movimentação com a outra pessoa, nós somos interligados uns com os outros, nós estamos em conexão com os outros. Já vou dar um exemplo bem legal, mas não é carregar a cruz. O nosso inimigo, a gente tem que perdoar, tem que deixar ele ir. Não está escrito em nenhum lugar do Evangelho, da primeira letra do Evangelho, principalmente no Novo Testamento, porque o Velho Testamento, isso é muito claro que você não carrega mesmo a cruz do outro, porque é olho por olho, dente por dente, por aí afora. Nós estamos falando de Jesus, o Cristo. Desde a primeira letrinha até a última, não tem nenhum lugar escrito assim, olha, você perdoa o seu inimigo e você ande com ele. Por que não está escrito isso? Porque a gente não pode andar com má companhia. Você não vai dizer para o seu filho assim, filho, afasta dessa pessoa porque essa pessoa não é boa, essa pessoa não é legal, essa pessoa vai te desviar. Então a gente perdoa o inimigo e deixa o inimigo ir. Deixa ele ir. Então,
perdoar é importante, tem que fazer isso, mas não é viver o inimigo. Você convive, você está com ele na sociedade, mas você não vive a sociedade, o pensamento dele. Isso é uma coisa. A outra coisa é essa questão de caminhar. Nós caminhamos uns com os outros o tempo todo. O tempo todo. Vou mostrar aqui. Todo mundo conhece esse negocinho aqui, que isso daqui vem nas frutas. Então, isso daqui representa exatamente como nós somos uns com os outros. Ó. É como se nós vivêssemos numa rede, conectados uns com os outros. Essa pontinha aqui o nozinho aqui, deixa eu pôr por dentro. O nozinho aqui, ó, da rede é cada um de nós. E essas perninhas é a conexão que nós temos um com as outras pessoas. Quem não está conectado um com o outro, o que vai acontecer com ele? Olha, tem um buraquinho aqui para explicar. Se a gente desconecta da pessoa, a gente faz um rombo, ó, faz um buraco, nós não estamos conectados. Aqui é a pessoa que desconectou, ela quebrou. A gente vai dizer que essa pessoa tem um vazio, que essa pessoa tem um desequilíbrio, porque essa pessoa não consegue se conectar com ela e não consegue se conectar com a vida. A gente trata muito do vazio existencial, porque ela perdeu a conexão com a vida. É uma forma bem simples, bem leiga de responder isso. Então a gente caminha lado a lado, dá apoio, ele te dá apoio, mas não que você carregue a cruz dele. Nós nunca carregamos a cruz, nós vamos apoiando. Imagina, você tem se fosse assim, se a gente pudesse fazer isso, o que aconteceria com as mães diante de um filho doente? Ah, Senhor, troca a cruz. Ele leva a minha, continua vivendo, fica saudável e eu fico no lugar dele. Nós não podemos fazer isso, entendeu? Respondeu, Jonas? Não, beleza, legal, foi boa a explicação aí. Muito bem. Mais alguma pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Se ninguém tem uma pergunta, eu vou passar para o Antônio. Antônio, meu querido professor. Você andou falando aí, Divine, logo no começo? Falando de você, só isso. Falando muitíssimo bem, porque você é uma pessoa maravilhosa. Ah, sei, tá bom. Mas vamos pegar o tema. A Ana Laís fez uma pergunta que a resposta que eu vou dar é muito pertinente em relação ao que ela perguntou e algumas dúvidas que estão nas nossas cabeças. Quando nós nos propomos a carregar os problemas dos outros, é a cruz. Porque ninguém te procura. Fechou o áudio, Antônio. Não sei por quê. Quando nós nos propomos a carregar os problemas dos outros, e aqui vai uma parte, porque ninguém nos procura quando as coisas estão boas. Esse é o primeiro ponto, só quando tem problemas. E nós entramos em 3 conflitos. Não importa se é mãe, se é pai, se é irmão, se é amigo. A primeira é a necessidade de ser aceito, de não ser chamado de mal, de ruim, ou de pessoa indiferente, ou não me importa. A segunda questão é o desrespeito para consigo mesmo. Porque se você sabe que o outro só te procura com problemas, e você continua uma vez após a outra repetindo a mesma conduta, você reforça o comportamento do outro. Ele sempre saberá que aquela cruz pode passar para você na hora ruim, que você vai levar até ele ficar bem, depois ele continua. E o terceiro aspecto, que é importante nós entendermos, é o quesito do medo de estar errando, de estar pecando, de estar sendo aquele que está em desacordo com a justiça divina. Então são 3 espadas que estão sobre nós. Mas de todas as 3, a mais perigosa, podemos dizer assim, é o desrespeito para consigo mesmo, quando você não se respeita. Você sabe o que vai acontecer e mesmo assim você diz sim. E depois arca com as consequências. Vai passar por todos os problemas que Sônia falou. Psicossomatização, dívidas
as mais diversas, desequilíbrio no lar, com a família, etc. e tal. E esse desrespeito consigo mesmo está ligado a tudo, ao esposo, à esposa, ao filho, aos filhos, ao amigo, ao namorado, ao noivo. São as malhas que a Sônia mostrou. Quando você não se respeita, você rompe aquele buraco ali que ela mostrou naquela malha. Por que você está desconectado dos demais? Porque você está com os problemas dos outros. E os outros continuam a vida deles. Porque você está resolvendo. Uhum. E quando você não atende a essa expectativa, você é mau, você é ruim, você é cruel, você é perverso, você é indiferente. Exatamente o que a Ivone colocou. Só que a pessoa já pensa que você é ruim, boba. Ela só te adula quando ela precisa de você. Então ela já Quando alguém nos procura, somente quando as coisas estão ruins, tem que dar um basta. Tem que dar um basta. Não estou aqui para resolver os problemas que você criou. Resolva por você mesmo. Estarei aqui para outras situações, mas para essa não. Já te socorri uma vez, de hora em diante, você resolve por si mesmo. E encerra. É isso. Carregar a cruz do outro. A chantagem, eu só quero acrescentar com a Ana Laís. Só quero acrescentar com a Ana Laís que a chantagem que a outra pessoa faz é porque ela identificou na gente o padrão de Madre Teresa, o padrão de Marte, o autossabotador de se lascar, porque não pode falar um palavrão pior, enquanto a pessoa fica bem boa, fica tranquila, de férias. Isso daqui é férias, de férias, folgado. Então a gente não pode, nós não podemos nos permitir a essa manipulação. E nem a gente pode manipular, tá? É uma via de duas mãos. Se nós não queremos que o outro faça conosco, nós não podemos fazer com o outro. Porque às vezes a gente está falando da pessoa que está fazendo e a gente está fazendo coisa similar. Isso já é papo para mais uma live, mas é isso. A pessoa já pensa que você é ruim. A pessoa já tem um pensamento formado com relação à sua personalidade. E você só está dando margem para que ela continue pensando assim. E o chantagista é a pessoa que quer que o outro resolva os problemas dele, e aí você resolve, fica desconectado, daí é você que é ansiosa, daí é você que não entende nada, aí é você que é bruxa, olha lá, o bruxo lá, aí é você que é qualquer coisa. Por quê? Porque você não tem respeito. Muito bem lembrado com relação ao respeito. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Tchau para todos. Só lembrando que vem muita coisa boa aí, o Provocamente, cursos e etc. Não se esqueça. Beijo para todo mundo. Um abração. Beijo. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você. Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida, nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades. Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo.
tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine, compartilhe, ative o sininho, chame o amigo, chame o namorado, o marido, o filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada. Os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite! Venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família, e é uma família amada, e é você, a sua família com Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha para a família Sônia Divine, venha conhecer-me, entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me. Eu te espero, eu te aguardo. Você não vai se arrepender.